Quais são os principais erros de alunos que tentam aprender com aulas online? Bom, o primeiro erro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do programa Atalhos e Obstáculos. Aqui nós vamos discutir várias estratégias para você passar em cálculo. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é: eu não consigo aprender cálculo com as aulas online. Bom, aulas online é quando o professor usa uma câmera para transmitir as aulas dele. E o aluno consegue acessar essas aulas, né? Basta ter uma boa conexão de internet, ele consegue acessar essas aulas pelo computador, pelo celular, pela televisão. Então, é um contato virtual, né? Depois da pandemia, esse regime remoto, praticamente todas as aulas passaram para o regime remoto ou as aulas foram canceladas. É o famoso EAD, né? Ensino à distância. Antes da pandemia, o regime mais comum era o regime presencial. Então, você tinha que ir na sala de aula, né? Você tem um contato lá com 10, 20 alunos, e o professor ali a 2, 3 metros à sua frente, escrevendo no quadro e todo mundo copiando. Então, são formatos bem diferentes. E eu recebo vários alunos com essa dor, né? com esse problema de não conseguir aprender a matéria, de não conseguir aprender o cálculo por causa das aulas serem online, né? Acho que a maioria das pessoas já estão acostumadas com o regime presencial e com essa pandemia todo mundo teve que migrar para o regime online. Infelizmente, eu diria que a maioria dos alunos tem essa dor. E nesse vídeo a gente vai resolver esse problema. Quando foi a primeira vez que eu fiz uma aula online? Galera, eu aluguei uma sala de aula perto da faculdade em que a maioria dos meus alunos estudam. Então, assim, eu já estava acostumado a dar aula presencial, né? Ter aquele contato com os alunos. Então, eu aluguei uma sala, cabia cerca de 6, 8 pessoas nessa sala. E uma semana antes de inaugurar essa sala, veio a pandemia e eu tive que mudar todos os planos. Foi aí que eu comecei a montar aulas online, né? Criei um canal no YouTube, comprei o tripé para montar a câmera. Então, eu tive que fazer as aulas no quadro e transmitir o conteúdo numa câmera. Foi completamente diferente. Quais as principais diferenças entre o regime online e o regime presencial? Bom, flexibilidade de tempo, né? Numa aula online, você consegue assistir no horário que você preferir. Agora, na aula presencial, você tem que estar lá no horário certinho da sala. Então, você tem uma flexibilidade grande de horários no regime online. E também existe uma flexibilidade geográfica, né? Você pode assistir a aula online do seu celular. Então, você pode estar de férias numa praia e poder estar assistindo a aula. Você pode estar na casa da sua tia, você pode estar em casa, no quarto, na sala, tem essa flexibilidade. Agora, no presencial, não. Você tem que estar lá, né? Marcar presença, falar: "Ô, professor, eu cheguei", tem até a lista de presença, você tem que ver o professor, perguntar as dúvidas, às vezes entregar o para casa, né? Enfim, isso é completamente diferente. O regime presencial, ele é pouco flexível nesse aspecto. E tem também os custos. Bom, os custos de você assistir a uma aula online, basicamente você precisa de um computador ou um celular e uma boa conexão de Wi-Fi. Só que isso você já tem, né? Uma coisa que todo mundo já tem, ou a maioria das pessoas já tem. Então, eu diria que se você mantém, né, um regime online, você não gastaria nada a mais do que você já está acostumado. Agora, um regime presencial, o custo é maior. Você você tem um custo com transporte, por exemplo. Você pede um ônibus, um Uber, gasta com gasolina de carro. E você também tem um custo de tempo, né? Para você
chegar, vamos supor que você mora, sei lá, 20, 30 minutos da faculdade. Você vai ter que acordar meia hora antes, se arrumar, tomar café da manhã, entendeu? Aí demora mais meia hora, então você demora, sei lá, vamos supor que você demora uma hora para se preparar e chegar na aula. Aí depois a aula acaba, mais cerca lá de 30 a 60 minutos para você voltar. Então, no regime online, você acorda ali, toma um café da manhã, 5 minutos e está pronto, é só dar play na aula. Então, o custo, né, de dinheiro e tempo no regime online é bem menor. Bom, existem algumas classificações de aulas online. A primeira, existe aulas online particular e em grupo. Né? No caso do presencial, existem essas duas variações. Uma aula particular, o professor consegue fazer um atendimento personalizado, né? Por exemplo, se o aluno tem muita dificuldade, o professor pode ir mais devagar, dar mais atenção para ele. Agora, se o aluno já está mais avançado, já fez todos os deveres e tal, o professor pode passar exercícios mais avançados. Agora, numa aula em grupo, o professor não pode dar uma atenção específica para a dúvida de um aluno. Ele tem que seguir um ritmo ali da turma inteira. Por exemplo, eu estou dando uma aula aqui para 20 pessoas, por exemplo. Se tem um aluno que está com mais dificuldade e um aluno que está mais avançado, eu não consigo otimizar os estudos deles, entendeu? Então, com certeza, uma aula particular rende mais do que uma aula em grupo. Mas, enfim, existem esses dois tipos de aula online. Ou ela é particular, ou vai ser em grupo. E existe ainda uma outra classificação. O regime online, as aulas online, né, elas podem ser gravadas ou ao vivo. A aula gravada, o professor pode fazer, normalmente os professores fazem a aula ao vivo e depois liberam a gravação para os alunos assistirem durante o semestre, durante o ano. Então, se for uma aula ao vivo, você tem que comparecer, né, no horário correto, talvez tenha uma lista de presença, por exemplo. Então, você pode interagir com o professor na hora também, né? Ele explica uma coisa, você está em dúvida, você envia lá no chat, então liga seu áudio, você consegue interagir ao vivo com o professor, né, na hora. Agora, numa aula gravada, você não consegue interagir com o professor, mas você consegue assistir a aula mais de uma vez, né? Você consegue assistir no horário que você tiver mais à vontade, enfim. Existem esses dois tipos de aula. Ou ela é gravada, ou ela é ao vivo. O gravado também tem um nome meio esquisito, né? As aulas gravadas normalmente a gente chama de assíncrono. São aulas assíncronas, são aulas gravadas. E aulas síncronas são aulas ao vivo. Enfim, quais são as maiores vantagens de aulas online? O professor consegue fazer uma aula que rende mais. O aluno consegue render mais também nos seus estudos. O custo é menor. A flexibilidade também é muito grande. Tem flexibilidade de horário, flexibilidade de local. Agora eu vou explicar com calma por que essas vantagens podem ser aplicadas nas aulas online, tá? Então vamos começar com por que o rendimento é maior para o professor. Porque o professor consegue fazer uma aula que rende mais, uma aula melhor no regime online. Claro que comparado com o regime presencial, né? Com o regime online, pessoal, o professor consegue ter acesso a várias ferramentas. Ele consegue, por exemplo, pegar um caderno digital, né, que é tudo ali automático. Ele consegue pegar, por exemplo, uma calculadora gráfica e mostrar os gráficos em 3D girando. Ele consegue aproveitar uma apostila digital. Ele consegue atualizar o material dele de forma rápida. Por exemplo, vamos supor que ele enviou uma lista para os alunos. Ou então ele gravou uma aula. Rapidamente ele consegue editar isso e todo mundo tem acesso a essa atualização. Agora, no regime presencial, né, essa atualização demoraria muito, muito tempo. E no presencial, os professores não têm acesso a todas essas tecnologias que a gente tem no online. Então, com certeza, os professores, né,
conseguem fazer aulas melhores, aulas que rendem mais, usando as tecnologias. Agora, tem que saber usar essas tecnologias, né? Dependendo do professor, a aula online pode ser péssima, mas usando as tecnologias corretas, né? As tecnologias mais avançadas, usando as ferramentas, a aula rende muito mais do que uma aula presencial. E eu tenho um exemplo muito bom disso, né? Que é o meu caso. Gente, eu estou falando sério, eu consigo, a minha aula online rende no mínimo 2 vezes mais do que uma aula presencial. Eu estou falando sério, tá? Então, por exemplo, se eu der uma aula de, sei lá, de limites, ou uma aula de derivadas presencial, e essa aula durar 2 horas, se fosse a mesma aula para o mesmo aluno online, essa aula eu conseguiria dar tudo que eu falei ali em apenas 1 hora. Porque eu consigo usar um caderno digital, eu não preciso apagar o quadro, eu pego a linha de cima e colo na linha de baixo. Eu uso um caderno digital que tem várias ferramentas, eu posso fazer uma circunferência na hora, uma reta, uma seta, é tudo automático. Então a aula rende muito mais. Tá? Ainda mais você está no conforto da sua casa, você fica mais à vontade, né? Enfim. Agora, as aulas online, elas também conseguem gerar um melhor desempenho para o aluno. O aluno consegue render mais nas aulas online. Por quê? Pensa comigo, pessoal. Numa aula presencial, você só tem uma chance de acessar aquele conteúdo, que é ali, ao vivo, né? Quando o professor está falando naquele horário certo. Se você se distrair, nossa, você olhou para o canto assim, então ficou viajando, pensando na namorada, pensando no Netflix, se você perder 10 minutos daquela aula, acabou. Você não consegue recuperar o que você perdeu ali. E outra coisa, muitas vezes a matéria é tão difícil que você não consegue pegar de primeira. Então, no regime presencial, você tem uma chance para fixar e aprender a matéria. Então, é complicado. No regime presencial, né, você tem que resumir tudo, tirar as dúvidas com o professor na hora. Agora, no online, galera, você consegue otimizar mais os estudos. Sabe? Vamos supor que é uma aula mais tranquila. Você aumenta a velocidade da aula, consegue ver uma aula de 2 horas, você coloca ele na velocidade 1.5, velocidade 2, passa e revisa o conteúdo na metade do tempo que você ia precisar. Você consegue assistir uma aula mais pesada, uma aula que você tem mais dificuldade, você consegue assistir ela mais de uma vez. Então, ter acesso, né, à gravação das aulas, nossa, isso faz muita diferença no rendimento de estudo do aluno. Para vocês terem uma ideia, vários alunos no presencial, quando a matéria é muito difícil, eles tentam gravar o áudio da aula, muitas vezes escondido, para conseguir estudar em casa de novo e, né, escutar a aula mais de uma vez. Então, no online, não precisa dessa trabalheira toda. Sabe? Você consegue assistir a aula 1, 2, 3, 10 vezes se for preciso. E você consegue mexer na velocidade da gravação. Às vezes você quer só dar uma revisadinha na matéria, que você já sabe, então aumenta a velocidade para ganhar mais tempo. E você pode assistir uma aula específica, por exemplo, eu quero assistir a aula 8 no instante 25 minutos, ali na metade da aula mais ou menos. Eu quero assistir esse trecho. Você vai lá, assiste esse trecho e fechou. Entendeu? Você tem uma flexibilidade muito maior. Os seus estudos rendem mais. As aulas online geram um custo bem menor. Eu já expliquei isso, né? No online, você não precisa de gastar com transporte. No online, você não precisa gastar o seu tempo se arrumando, se preparando para ir na faculdade. Você não precisa de gastar o seu tempo indo e voltando. Então, o único custo que você teria numa aula online seria a mensalidade de internet, né? O pagamento, você precisa de uma boa conexão e, sei lá, você precisa comprar um computador, então um celular já é o suficiente. Só que esses itens você já tem na sua casa. Então, você não teria nenhum gasto a mais com as aulas online. Com as aulas online, você economiza tempo e também economiza dinheiro. E
Porque as aulas online conseguem gerar uma flexibilidade maior. Aí aqui a gente tem que pensar nos dois tipos de aula. Se for uma aula gravada, você tem flexibilidade de local, você consegue assistir de qualquer lugar, né? Celular, no computador, você está de férias, você está em qualquer lugar, você está na sua casa, na casa da sua avó, você está viajando, você coloca um fone de ouvido e assiste a aula, quando você quiser. Você pode assistir de manhã, de tarde, de noite, então a flexibilidade é muito grande. Agora, se a aula for ao vivo, vamos supor que a aula não fica gravada, aí você não tem a flexibilidade de tempo. Você teria flexibilidade apenas de lugar. Você assiste de qualquer lugar, mas você tem que estar lá no horário certinho. Agora, no presencial não existe essa flexibilidade. No presencial, você tem que estar lá no tempo certo e no lugar especificado. Né? Você tem que estar na sala de aula, né? Marcar sua presença lá, tirar dúvida com o professor. Não existe essa flexibilidade no presencial. Agora, apesar de todas essas vantagens, por que os alunos não conseguem aprender com as aulas online? Galera, eu já recebi vários alunos reclamando disso. E um dos principais problemas é, em casa, tem muita distração. Às vezes você está assistindo a aula do celular em cima da cama. Nossa, a chance de você, sei lá, dormir, distrair é muito grande. Você está assistindo a aula no computador e com um clique você já muda para o Netflix, você assiste um filme, então vê um vídeo no YouTube. Então é muito fácil de se distrair no regime online. Só que, galera, não precisa ser assim, né? Você consegue criar um ambiente saudável de estudo e render muito mais. E se for comparar com o regime presencial, também existem distrações. Tá? Você está lá no presencial, às vezes você recebe uma mensagem no WhatsApp, seu colega está conversando sobre uma coisa que não tem nada a ver com a aula. E o problema é que se você distrair no presencial, já era. Você não vai ter acesso ao conteúdo mais. No online, não. Vamos supor que você está vendo lá uma aula importante, você se distraiu um pouco, opa, volta o vídeo e assiste de novo. Entendeu? Agora, para você conseguir render, para você resolver esse problema de não se distrair, de ter foco nas aulas online, você precisa criar um ambiente saudável de estudo. E eu vou explicar como você vai fazer isso. Tá? E um outro problema que muito aluno fala é que eles já tiveram experiências ruins com o EAD, com professores no EAD. O EAD ensina à distância, né? Bom, galera, isso é meio complicado, porque tem que saber fazer uma aula online, sabe? E não é todo professor que sabe usar as ferramentas. Então, uma aula online ela pode ter uma qualidade péssima. Depende do professor, depende do estilo dele, de qual ferramenta ele está usando. Então, não é porque você teve acesso a um professor ruim que você pode julgar que aulas online não vale a pena, que eu não consigo aprender, entendeu? E isso existe no presencial também. No presencial tem professor bom e tem professor ruim. Agora, no online, se o professor souber usar uma ferramenta boa, uma tecnologia atualizada, né? Uma calculadora em 3D, um caderno digital, nossa, você não pode comparar. A aula é extremamente mais eficiente do que uma aula presencial. Baseado nisso, o que é melhor? Fazer aulas presenciais ou aulas online? Escreve aqui no chat, por favor. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Tá? Olha, na minha experiência, depois da pandemia, né, que eu comecei a fazer essas aulas online, vários alunos gostam das minhas aulas. E assim, gostam mesmo. Porque a aula rende muito, eles conseguem aprender, ir no conforto da sua casa. Então, a minha experiência com os alunos online, assim, eu não tive nenhuma reclamação. Agora, escreva aqui nos comentários qual foi a sua experiência com aulas online. Depois de ver esse conteúdo aqui, você ainda prefere o regime presencial ou prefere online? Eu quero saber a sua opinião. E olha, se você está gostando do conteúdo que eu passei até aqui, vale a pena se inscrever na jornada Passei em Cálculo. Serão 3 aulas online e gratuita
que vão ocorrer entre os dias 7 e 11 de fevereiro. Já anota na sua agenda aí, beleza? Lá eu vou te mostrar o melhor caminho para você passar em cálculo. Quais são os principais erros de alunos que tentam aprender com aulas online? Bom, o primeiro erro é fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Você está assistindo a aula online no seu computador, por exemplo, ao mesmo tempo você está escrevendo alguma coisa no Word, mandando mensagem no WhatsApp, tentando ver um vídeo no YouTube. São várias coisas para fazer ao mesmo tempo. Claro que você não vai conseguir assimilar todo o conteúdo. Ainda mais se a matéria, né, que você está vendo é uma matéria mais avançada, com um professor que pega mais pesado. Tá? Esse é o primeiro erro. O segundo é estudar no conforto da sua cama ou de um sofá, por exemplo. Gente, não faz sentido você estar estudando cálculo deitado na cama com a travesseira, assim, quase dormindo. Não adianta, não. Então, você está lá estudando no sofá. Você está vendo lá a aula do sofá. Ou então, às vezes, só escutando a aula, né? Você fica só escutando, nem vendo a aula você está. Você fica lá deitado no sofá, às vezes você assiste a aula e assiste um filme na Netflix ao mesmo tempo. Aí você comete o erro 1 e o erro 2, né? Que além de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, você está assistindo a aula num ambiente confortável, que foi feito para você descansar, para você dormir. Beleza? Cuidado com isso. Erro 3. Muito aluno assiste a aula online sem resumir, sem caderno. Galera, cálculo não é uma matéria como português, geografia, história, que às vezes você escuta a matéria, você consegue assimilar. Cálculo é repetição. Você precisa resumir, você precisa fazer exercícios, repetir, treinar, porque às vezes você olha o professor fazendo, é tudo bonito, você entende tudo. Mas quando você pega para fazer um exemplo que o professor fez na sala, um exemplo simples, quando você vai fazer sozinho, você não consegue nem começar. Tá? Aparecem vários problemas. E assim, você tem que sanar esses problemas na hora da aula. Ou então, assim, pelo menos antes da prova, né? É que muito aluno faz. Pensa que está tudo bem, que está entendendo tudo, aí quando vai treinar pela primeira vez, já é o dia da prova. Não dá nem tempo de você descobrir quais são as suas dificuldades e resolver elas. Então, galera, cálculo, você precisa de um caderno organizado e não adianta só escutar a aula ou só ver e escutar a aula. Você precisa resumir, você precisa de anotar e treinar. Ok? Esse é o erro 3. O erro 4 é um ambiente desorganizado. Imagina, você tentando estudar cálculo em cima da mesa de almoço, por exemplo. Nossa, você tem uma mesa lá, aí tem panela, tem camisa, tem gente passando, tem o seu primo escutando um filme alto lá em cima, sabe? Um ambiente desorganizado, com muito barulho, é cachorro latindo, é gente passando. Não tem como aprender nada assim. Né? Você precisa de um ambiente saudável, um ambiente organizado para você aprender a matéria, ok? Esse é o erro 4. E o erro 5, você precisa de um ambiente sem distrações. Você precisa ter uma atenção total, concentração na hora da aula, beleza? Muita gente assiste a aula e tem várias distrações no ambiente de estudo, beleza? Você tem o Netflix, você tem o barulho, você tem um cachorro latindo que está te incomodando, é gente passando. Então, ambiente saudável, ambiente organizado e um ambiente sem distrações. Isso é essencial. Beleza? Muita gente, muito aluno, assiste às aulas online como se fosse um filme do Netflix. Sabe? Imagina, você está vendo uma série da Netflix, assiste lá, deitado no sofá, tranquilo, né? Às vezes você distrai um pouco, aí morreu alguém no filme, você, ó, o que aconteceu? Nem tinha visto esse personagem. Você estava tão distraído que você nem percebeu o que aconteceu. Aí volta o filme, assiste de novo. Então, gente, não assista, tá? Resumindo aqui, não assista aulas online, principalmente aula de cálculo, né?
como se estivesse vendo um filme na Netflix. Você tem que estar sentado, num ambiente organizado, com um caderno e atenção total, beleza? Agora, por onde começar? Como você pode otimizar? O que você faz para garantir que os seus estudos em aula online vão melhorar? Como você consegue assimilar melhor a informação? E claro que, se você conseguir fazer esse passo a passo que eu estou te falando, vai aumentar suas chances de passar em cálculo, que é o nosso principal objetivo aqui, né? O primeiro passo é você montar um ambiente saudável para você estudar. Então, evite ambientes que tem muita gente passando, que tem um barulho muito alto, e tente evitar também distrações. Se você vai estudar na sala, por exemplo, a chance de você ficar ali com vontade de ligar a TV e ver o filme é muito alta. Então, você tem que tentar criar um ambiente saudável para incentivar você a realmente focar na aula, beleza? A segunda dica é ter um caderno organizado para resumir as aulas. Então, não adianta você ficar só escutando a aula ou só escutando e assistindo a aula sem anotar nada, tá? Deixa um caderno organizado, pega um caderno em branco e resume a aula toda, beleza? E assim, uma outra dica bacana, tá? Vamos supor que você está num ambiente assim que não tem como ficar em silêncio. Usa um fone de ouvido, gente, acabou. Assistir a aula com fone de ouvido é bom demais, você isola do ambiente e você consegue focar mais no que o professor está falando, né? A sua concentração aumenta quando você está assistindo a aula com o fone de ouvido, ok? E reserva um tempo para você assistir aquela aula. Não faça várias coisas ao mesmo tempo, tá? Vamos supor que você está assistindo a aula ao mesmo tempo conversando no WhatsApp, ao mesmo tempo, sei lá, marcando o médico e tentando escrever uma coisa no Word, enfim, você tem que reservar um tempo para assistir essa aula. Vamos supor que a sua aula seja de 8 às 10, se for no ao vivo. De 8 às 10, gente, larga tudo que você está fazendo, foca só na aula, coloca o fone de ouvido, ambiente organizado, pega um caderno, escuta a aula e anota tudo. Resume a matéria. Então você tem que reservar o tempo. Agora, quando a aula não é ao vivo, isso é um desafio maior, porque você que vai ter que escolher o tempo. Você não tem a obrigação de estar ali naquele tempo específico. Então, você tem que determinar um horário para você estudar. Aí, você pode observar quando você rende mais. Essa é uma outra dica. Tem gente que prefere estudar de manhã, tem gente que prefere já estudar à noite ou de madrugada. Então, observe quando você está mais ativo, você está mais animado, em qual turno, né? Manhã, tarde ou noite. Reserva ali 1 ou 2 horas para assistir aquela aula. Mas é para reservar esse tempo. Não faça várias coisas ao mesmo tempo. Beleza? Reserva ali 1 ou 2 horas para assistir a aula. Pega um caderno organizado, coloca o fone de ouvido, tá? E assista a aula. Muita gente participa das aulas online só ouvindo, fica escutando a aula online e ao mesmo tempo fazendo outra coisa. Então, tem que ser concentração total, galera. Põe o fone de ouvido, veja a aula, resuma tudo num caderno, um ambiente tranquilo, organizado, sem muita gente passando, beleza? Com essas dicas, eu tenho certeza que os seus estudos vão render muito, tá? Agora, tem um outro problema, que é a qualidade da aula do professor que está te ensinando. Isso não depende de você. Infelizmente, se você pegou uma matéria da faculdade com um professor que não sabe usar as ferramentas, aí, infelizmente, é complicado, né? Você vai ter que resolver isso com o professor, então, com a coordenação da faculdade, aí não depende muito de você, né? Mas a sua parte é essa. Esse é o 50%, né? É o aluno, os outros 50% é o professor. Então, a sua parte, para você fazer a sua parte bem feita, é só seguir o passo a passo que eu indiquei aqui,
ok? Então é isso. Eu espero que aprender cálculo com aula online não seja mais um problema para você. Tá? Comente aqui no vídeo se você gostou e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!